Olá, chegou aí o momento do nosso encontro, da nossa reflexão desta semana. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. João capítulo 6, versículo 26. Jesus havia realizado mais um sinal milagroso, multiplicado pães e peixes e alimentado uma grande multidão. Eram cerca de 5.000 homens. No outro dia, esta mesma multidão vai ao encontro de Jesus novamente. E quando o encontram do outro lado do mar, Jesus os confronta com estas palavras, trazendo à luz as intenções, as reais intenções de seus corações. E em seguida os exorta, dizendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Então eles perguntam a Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Aquelas pessoas não buscavam Jesus porque tinham visto sinais milagrosos e reconhecido sua divindade. Isto é, porque tinham crido que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, mas porque tinham comido dos pães que ele multiplicou. Portanto, não o buscavam com fé e amor de um coração sincero, mas por causa do ventre. Em um comentário de Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, Lutero afirma que o povo foi quebrantado por Deus no deserto durante 40 anos para que se tornasse conhecido o que havia no seu coração. A saber, se amava a Deus com o coração sincero ou por causa do ventre. E acrescenta que, inclusive, nós mesmos não entendemos nosso coração muito claramente, se serve a Deus por causa do ventre ou não, senão quando somos provados por penura e males. Segundo ele, o coração fiel ama, crê e serve da mesma maneira quando sofre penura e males, como quando se encontra em meio a riquezas e bens. Já o coração infiel crê quando os bens estão presentes, mas recua quando irrompem os males. Talvez a história de Jó seja o melhor exemplo para entender o que o Lutero está afirmando aqui. Veja que Jó, mesmo em meio a tantas perdas e sofrimentos, ele permanece fiel a Deus, da mesma forma como era fiel quando tudo lhe ia bem. Então veja, a quantidade de pessoas que buscam Jesus hoje em dia, certamente é muito maior que aquelas que o buscavam na sua época. Hoje no mundo existem cerca de 2,3 bilhões de pessoas que se dizem cristãos. Só no Brasil são cerca de 180 milhões de pessoas que professam a fé cristã, que buscam Jesus. Mas a grande questão aqui é quantos destes o buscam com coração sincero? Quantos destes têm coração fiel? Infelizmente, muitos, assim como aquela multidão de João 6, continuam buscando as bênçãos de Jesus e não a Jesus. Estão interessados apenas em satisfazer as suas vontades e necessidades, o buscam pelos interesses egoístas. E o pior é que muitos líderes religiosos incentivam as pessoas a esta prática, ensinando um outro evangelho. Estes pensam que estão servindo a Jesus, mas na verdade são inimigos de Cristo, como afirma Paulo em Filipenses capítulo 3, versículos 18 e 19, quando diz: há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Então veja, nós precisamos estar atentos para não cair neste erro. Isto é, de buscar a Deus somente pelo que Ele pode nos oferecer, de amar a Deus não com um coração sincero, mas por causa do ventre.
É claro que nós podemos e devemos apresentar a Deus, né, as nossas necessidades, os nossos pedidos em oração, como, por exemplo, Paulo nos ensina, né, nos orienta a fazer em Filipenses 4:6. Contudo, nossa prioridade, né, não deve ser o pão que perece, mas o pão que vem do céu e que dá vida eterna, né, como nos exorta Jesus. Afinal, o ser humano não vive só de pão, mas de toda a palavra de Deus. Nós sabemos que pelo Evangelho que que em Cristo Jesus já somos amados e abençoados por Deus. Que Jesus é o verdadeiro pão que vem do céu. Ele é a palavra de Deus que dá vida aos homens. Portanto, nós somos livres para viver e servir a Deus com as motivações certas. Não pelo que Ele pode nos dar, pelo que Ele pode nos oferecer, mas pelo que Ele é e em gratidão pelo que Ele já fez por todos nós. Assim nós podemos e devemos crer, buscar, servir e amar a Deus com um coração sincero, com uma fé sincera, com um coração sincero e não por causa do ventre. Que Deus te abençoe com graça e paz em nome de Jesus. Amém.